Senhor nos deu, mais um dia que o Senhor tem cuidado de nós. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse Deus, Deus provedor, Deus que cuida, que você possa estar conectado conosco, que você possa enviar o link para as pessoas estarem conectadas conosco. Nós estamos desde fevereiro, desde final de fevereiro, vivendo esse momento diferente, vamos chamar assim, Desde fevereiro estamos vivendo a quarentena. E eu sou a pastora Tânia, nós estamos na 205 da Thomas Street, na Canaan Church, pastor Zacarias, pastora Neia. E Deus tem dado estratégia diferente para esse tempo, Não podemos estar junto aqui no templo, mas estamos numa atmosfera única de adoração ao Senhor. Nós acreditamos que muito em breve estaremos unidos aqui no templo, reunido, servindo, adorando ao Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis 17. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre o profeta Elias. Como que Deus trouxe a provisão? Porque às vezes nós desenhamos um modelo de provisão, desenhamos um modelo que Deus deve agir e muitas vezes nós ficamos apegados a este modelo. Muitas vezes nós falamos para Deus, olha, eu quero isso e eu quero dessa forma. E nem sempre as coisas vêm da forma que nós queremos. Nem sempre as coisas vêm da forma que nós desejamos. Mas Deus não deixa de enviar a provisão dele para os filhos dele. Tenha certeza disso. Em 1 Reis 17, 1, 6, ele conta a história de um momento em que o profeta chega diante do rei. E ele não chega diante do rei com uma boa notícia. Ele não chega diante do rei para falar para o rei algo que ia agradar o coração do rei. Aquele momento, naquela nação, eles viviam um momento muito difícil. O rei era casado com uma rainha muito má, com uma mulher muito má, com uma mulher que o hobby dela, que a distração dela era matar profeta. E de repente o profeta chega diante do rei e ele fala assim, então Elias, o tibista ele faz referência ao profeta da região de onde o profeta era. É como se ele falasse assim, olha, o Elias, o paulista, o goiano, o mineiro, no nosso caso aqui, o brasileiro, ou o mexicano, ele estava se referindo à região de onde o profeta vinha. Dos moradores de Gileade, disse a Acabe o rei, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e tendo ordenado aos corvos que ali te sustente, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, o que há diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O profeta, quando ele vai para aquele lugar ali, ele descobre que Deus ele não é um Deus geográfico. Deus ele não abençoa você quando você está num local. Quando você fala assim, vou para tal lugar porque naquele lugar eu vou ser abençoado, vou para tal lugar porque aquele lugar é bom. Não, Deus abençoa você, independente do lugar que ele te coloca. Quando o profeta chega naquele lugar e anuncia, o que Deus ia fazer naquela terra, Deus fala para ele assim, olha, depois dessa notícia que você deu para o rei, é melhor que você não fique aí. Então saia, vai rápido para o lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia conta que ele vai para esse ribeiro. E esse ribeiro, ele era, na verdade, um ribeiro temporário. Ele não era um lugar, não era um rio. Acontecia as torrentes e no desfiladeiro ele ficava esse ribeiro. Então ele não era um ribeiro que ele tinha o ano inteiro, ele tinha todo o tempo. Ele era um ribeiro que ele era alimentado pelas torrentes. E nesse lugar, era um lugar sombrio, um lugar ermo, não era um lugar frequentado pelas pessoas, não era um lugar onde havia vegetação, onde havia peixes, onde havia abundância de alimento. Nesse lugar não passavam os mercadores, nesse lugar os pastores de ovelha não iam para este lugar para pastorear. Então era um lugar onde não havia acesso, Por isso Deus fala para ele, vai para lá e te esconde nesse lugar.
Porque esse lugar, você não vai ser procurado lá. As pessoas não vão, porque não tinha como sobreviver nesse lugar sozinho, né? Então era um lugar que ele estaria seguro. Só que era um lugar que ele estava seguro, porém, neste lugar não havia mercado, não havia uma mercearia. Mas neste lugar, eu estava lendo este texto e estava pensando nesse tempo nosso agora, em que nós não podemos ir aos restaurantes, nós não podemos ir à lanchonete, mas nós podemos ligar e pedir para que alguém venha nos entregar. E eu estava lendo esse texto e fiquei pensando, falei, foi a criação do primeiro fast food, né? Foi com delivery. Tinha o Corvo, ia lá, entregava comida para ele todos os dias, entregava de manhã, entregava à tarde. E eu fiquei pensando, né, na licença poética aqui, viajando na história, eu fiquei imaginando que Deus falava para o Corvo assim, ó, vai rápido para que não esfrie a comida do profeta. Porque se fosse para receber uma comida e guardar para depois, o Corvo podia levar a comida uma vez só por dia. Ele ia 2 vezes por dia levar a comida ao profeta. A provisão vinha para o profeta. Ele tinha água para tomar. E eu penso que, além dessa receber a comida ali de manhã e à tarde, o profeta podia usufruir do rio só para ele, né? Ele podia beber a água, ele podia tomar banho. Naquela época, casas de banho era coisa de luxo, era somente quem tinha muito dinheiro. E o profeta tinha a sua casa de banho particular, ele não tinha fila, ele não tinha que esperar, ele estava ali à disposição dele. Então, havia uma provisão, havia um cuidado de Deus. E se você parar para pensar naquele local, mesmo que o entregador que levava a comida para ele, hoje quando você pede alguma coisa, o entregador chega lá de luva, chega lá de máscara, com álcool em gel. O corvo não ia dessa forma, né? Quando a gente olha para o corvo, é um pássaro que para nós o mais conhecido seria o urubu. Ele vive de restos, né? Ele vive de animais mortos, de lixo. Ele vive. Então, quando a gente pensa naquele momento ali, o entregador dele não cuidava muito da higiene pessoal dele, mas ele trazia carne e pão para o profeta. Ele não trazia da comida dele, porque se ele trouxesse da comida dele, a Bíblia diria que ele traria restos de animais. Não, ele trazia pão e carne. Deus provia o pão e a carne para o profeta naquele local. Então havia um cuidado de Deus em todas as áreas do profeta ali. Ele podia simplesmente levar frutos silvestres, ele podia levar... Não, ele levava pão e carne. Para o profeta, era importante ter o pão e ter a carne. Eu tinha um conceito que a provisão de Deus, ela vinha de uma forma muito básica, né? A provisão de Deus vinha... Deus não deixa você passar fome, então ele vai prover o arroz e vai prover o feijão. Para nós brasileiros, né? De repente, para outras pessoas, vai prover a batata, vai prover o macarrão. Mas Deus, ele trabalha no detalhe. Deus podia simplesmente ter mandado só pão. O profeta sobreviveria só de pão? Sobreviveria, mas Deus mandou pão e carne para o profeta ali. E o interessante é que a vida do profeta estava bastante tranquila, porque ele estava num lugar onde as pessoas não tinham acesso, ele estava num lugar onde ele estava protegido, né? A rainha provavelmente não o encontraria ali, os soldados do rei não o encontrariam ali. Mas, de repente, um dia ele acorda e ele tinha tomado toda a água. Tinha acabado a água. A Bíblia diz que ele acorda e as coisas mudaram. Em 1 Reis 17, 7 a 15, ele fala assim, e sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta, de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E quando chegou à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traz-me um vaso de água, um pouco de água para beber. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faz-te conforme a tua
conforme a tua palavra. Porém, traze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e sua casa muitos dias. Lembrem que a palavra diz que ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. E que ela ia fazer uma refeição para ela e para o filho dela. A Bíblia diz que essa mulher fala para o profeta que aquela porção que ela tinha era tão pequena que eles iam comer e uma vez, ia fazer uma refeição. E quando a gente olha para esse texto, nós descobrimos que Deus é quem escolhe quem vai nos abençoar. Porque se nós olharmos com os nossos olhos humanos, aquela mulher, ela não tinha condições de abençoar ninguém. A condição dela mal dava para ela e o filho dela se alimentar. O profeta tinha bebido toda a água que tinha ali no ribeiro, então mesmo que o corvo continuasse alimentando ele não tinha como ficar naquele lugar. E Deus fala para ele ir para Serepta de Sidom. Lembrando que Serepta de Sidom era a terra que era comandada pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel, né? Pela arqui-inimiga ali do profeta, né? A rainha que queria ver ele morto, a rainha que matava profeta, que o passatempo preferido dela era matar profeta. Uma mulher má, uma mulher maligna. E se Jezabel o encontrasse, com certeza ela ia matar. E eu fico pensando que, nesse momento, o profeta começa a pensar com ele mesmo, falar: poxa, Deus, o Senhor podia ter me mandado para um outro lugar. Porque, primeiro, o Senhor me manda lá para o ribeiro onde não tinha nada, né? Precisei ficar comendo a comida que o corvo mandava e tal. O Senhor podia ter me mandado lá no começo para um lugar onde houvesse umas plantas, onde houvesse, né, uma abundância maior. Agora o Senhor me manda para a casa de uma viúva e o Senhor me manda para a terra O Senhor está lembrado que é a rainha, né? O Senhor está lembrado que quem é a mulher, né? E eu fico imaginando que o profeta foi naquela briga com ele. Mas sabe quando Deus fala para você fazer alguma coisa, você fala assim: Deus, o Senhor tem certeza? O Senhor tem certeza que isso vai dar certo? Deus, não tem de onde sair, Deus. Não tem como. Não, vai brotar da onde? Né? Vou confiar, mas eu imagino que o profeta foi desse jeito. A Bíblia não fala isso. Essa é a minha licença poética para o texto, né? E o profeta vai naquela briga interior com ele, mas ele vai. Ele ouve a voz do Senhor e vai. E quando ele chega naquele lugar, ele encontra a mulher que não tinha nem para ela. E ele começa a sondar, né, a história. Uma vez uma menina me contou uma história que ela disse que a coisa estava tão feia, a situação dela estava tão feia que ela contou, teve um carroceiro que chegou no local que ela estava e ela contou a história para o carroceiro e até o cavalo do carroceiro chorou por causa da história dela. Eu imagino que essa mulher estava desse jeito, que se ela contasse a história até o cavalo ia chorar porque tão feio que estava a história. Ela ia comer e ia morrer. E o profeta começa sondando o terreno. Ele fala assim: olha, me traz um copo de água, porque a água, né, mais fácil. Quando a mulher vai buscar água para ele, ele fala assim: olha, na verdade a minha intenção não é que você me traga um copo de água. Na verdade é que a minha intenção é que você me alimente. A minha intenção é que você divida aquilo que você tem comigo. Na verdade, eu quero que você primeiro traga a mim e depois você faça para você e para o teu filho. E aquela mulher, eu acredito que ela deve ter criado uma relutância muito grande dentro dela. Quando ela olha para aquele homem que ela nunca viu, quando ela olha para aquele estranho chegando à porta da cidade. Ela era uma viúva. Normalmente a viúva, ela não tinha um status dentro da sociedade. Era uma pessoa que dependia, né? E de repente ela fala assim: como? Eu vou, além do pouco que eu tenho, ele ainda quer? Mas o interessante é que a Bíblia diz que aquela mulher, ela ouviu a voz do profeta. Ela decidiu acreditar no que aquele homem estava falando para ela.
ela decidiu confiar em algo que estava além do que ela podia ver. Ela acreditou na palavra do profeta. E a Bíblia diz que antes do profeta ir para os lugares que ele tinha ido, Deus tinha ordenado. A Bíblia diz que Deus ordenou ao corvo que levasse comida ao profeta. A Bíblia disse ao profeta: vai, porque tem uma viúva lá que eu ordenei a essa viúva que cuide de você. E quando ele chega naquele lugar e ele encontra aquela mulher, porque se fosse eu, se fosse você, a gente ia pensar assim: deve ser uma viúva rica, né? Eu vou chegar lá e vou encontrar uma viúva abastada, uma viúva que tem sua despensa cheia. E de repente ele chega e encontra uma mulher e Deus fala assim: olha, é essa daí. A mulher está catando gravetos para fazer terminar a provisão dela ali. Mas Deus tinha ordenado aquela mulher. E quando Deus ordena, a provisão chega. De que forma Deus tem ordenado a provisão na tua vida nesse tempo? Porque Ele tem ordenado, queridos. Ele tem ordenado. Ele tem ordenado através da viúva. Ele tem ordenado através da igreja, do teu vizinho. Ele tem ordenado através do seu trabalho que não parou. Nós temos ouvido testemunhos de pessoas que nós estamos numa cultura, e há muito pouco tempo aqui nos Estados Unidos, e as pessoas falam muito dessa questão de uma cultura que ela trabalha muito pelo financeiro, as pessoas estão muito preocupadas com o dinheiro, e nós temos ouvido testemunho de pessoas que não estão indo trabalhar, porque estão impedidos por causa da pandemia, por causa da quarentena, e as pessoas estão enviando cheque a elas. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem ordenado e a bênção dele tem chegado. Quando essa mulher pensou que ela iria abençoar o profeta, na verdade ela estava sendo abençoada. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, a sua casa, o profeta, por muitos dias. Enquanto não houve chuva, enquanto não houve a provisão do Senhor de uma outra forma, a farinha e o azeite não se acabou. Aquele lar foi cuidado, aquele lar foi porque ela obedeceu à ordenança do Senhor. Aquela viúva que pensava estar abençoando o profeta, ela viu a sua casa sendo cuidada. Ela viu a provisão chegando na sua casa de uma forma diferente. Nós temos visto Deus cuidar de cada detalhe. Nós temos visto Deus agir em cada detalhe da nossa vida. Nesse tempo nós temos visto Deus levantar pessoas de forma extraordinária. Nós temos visto Deus cuidar das pessoas de forma extraordinária. Nós temos pessoas que têm dedicado seu tempo, que têm dedicado suas finanças a ajudar outras pessoas. Pessoas que têm pego um pouco de azeite, um pouco de farinha e disponibilizado para Deus usar. Nós vemos que quando Deus dá uma ordem, as coisas acontecem. E Deus, Ele é um Deus de detalhe, Ele é um Deus de cuidado. Nós temos feito um trabalho aqui na Canaã de cuidar mesmo das ovelhas. Nós temos pessoas que o seu trabalho foi diminuído, que as suas finanças realmente estão passando por uma situação bastante delicada. E interessante que, fazendo essa cesta, a gente tem tido experiências de formas extraordinárias. E Deus foi muito generoso, Deus levantou pessoas de forma extraordinária. O pastor Genuíno e a pastora Derlene, que estão à frente desse trabalho, eles têm feito uma diferença muito grande na vida das pessoas. E eles têm contado testemunhos maravilhosos do que tem acontecido. E é interessante que essas cestas são produtos, não são arroz com feijão. Não são, você fala assim, está levando lá para a pessoa não passar fome. Não é isso. São cestas realmente bem sortidas. Vai muitas coisas na cesta, vai muitos alimentos nas cestas. E é interessante que numa dessas famílias que o pastor Genuíno foi levar a cesta, ele voltou impactado.
Porque aquela cesta com várias coisas dentro dela. Né? Tinha ali macarrão, feijão, tinha frango, tinha ovo, tinha macarrão, batata, cebola, tinha várias coisas, biscoito recheado para as crianças, pão, não tem faltado pão. Eu até brinco, falo, parece que brota pão em cima da mesa, de tanto que, né, as pessoas têm ofertado. E aí ele entregou a cesta para a pessoa. E uma coisa muito interessante, que na cesta tinha um leite em pó. Você vai falar assim, o que tem a ver, Tânia, o leite em pó? Quando a pessoa pegou a cesta, agradeceu, ficou muito grata pelo que Deus tinha feito na vida dela, por Deus ter levado o alimento, uma família com crianças e tal. Quando a pessoa olhou para o leite em pó, ela encheu os olhos de água e olhou para o pastor Genuíno e falou assim, hoje de manhã, eu abri o meu armário e eu pensei, eu queria tanto um leite em pó para me fazer uma sobremesa para os meus filhos, pastor. E eu não tinha o leite em pó. E o Senhor chega agora na minha casa e além de todos os alimentos que o Senhor trouxe o leite em pó. Queridos, Deus é um Deus de detalhe. O pastor podia ter levado para aquela mulher a cesta para prover a fome dela. Ele podia ter chegado naquele lugar ali e ter levado os alimentos, mas Deus conhecia o coração daquela mulher. Deus sabia o que ela estava precisando. Foi um carinho na alma dela. O leite em pó não foi o pastor Genuíno que colocou ali, não foi a pastora Darlene que colocou ali. O leite em pó foi Deus que colocou ali para falar para ela assim, filha, é eu que estou cuidando de você. Quantas vezes você vê a provisão de Deus chegando dessa forma? Quantas experiências nós já tivemos com Deus dessa forma? Coisas que às vezes para as outras pessoas podem parecer banais, podem parecer, né, sem valor. Porque assim, eu particularmente, eu gosto muito de cozinhar. Leite em pó para mim, ele tem um valor, mas ele não tem tanto valor assim. Mas para aquela mulher, tinha um valor especial. Porque não era um leite em pó, era um recado de Deus para ela. Nós já vivemos experiência na minha casa. Uma vez o Edson tomou banho para ir para a igreja lá no Brasil. E aí ele usou o perfume dele. E aí pegou o perfume e jogou no lixo, acabou o perfume. Ele brincou ainda, olhou para mim e falou assim, Deus, acabou o perfume. E jogou fora. Quando ele chegou na igreja, chegou uma pessoa para ele e falou assim, pastor, eu fui numa loja de perfume essa semana e lembrei do Senhor. E trouxe um kit de perfume, do mesmo perfume que ele tinha falado para Deus, Deus, ó, acabou meu perfume. Então, o que eu quero deixar para você nessa manhã? Para nós estarmos encerrando, para nós estarmos... Deus, ele é um Deus de provisão. Deus é um Deus de cuidado. Nós temos visto nas cestas que são enviadas às famílias aqui, o iogurte. Nós temos visto o biscoito recheado, as pessoas se preocupando e falando assim, olha, as famílias que precisam, têm criança, para enviar coisas que são inerentes à criança. Deus é um Deus que provê, Deus é um Deus que... E às vezes nós pensamos que nós estamos fazendo. Não, nós não estamos fazendo, quem está fazendo é Deus. Nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de sermos instrumentos dele. Quando uma pessoa faz algo para você, ela não faz porque ela é boa. Ela faz porque Deus move em teu favor. Porque Deus ordena em teu favor. A palavra de Deus em Deuteronômio 28:2, ele fala assim, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Quando ouvir a voz do teu Deus. E aí, quando você segue lendo Deuteronômio 28, ele elenca várias bênçãos que te alcançarão. Te alcançarão. Não é você que vai correr atrás dela, é ela que vai até você. As bênçãos do Senhor. E aí ele elenca ali várias bênçãos. Ele fala, bendito serás ao entrar, ao sair. Teus campos serão frutíferos. Ele fala que você vai emprestar, não vai pegar emprestado. Que você vai ser bem... Então ele vai falando de várias bênçãos, de muitas bênçãos que estarão sobre nossas vidas. Mas ele fala que isso vai acontecer quando nós ouvirmos a voz do Senhor.
que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor. Deus não é um Deus geográfico. Quando Ele ordena, a bênção chega na minha e na sua casa. Nesse tempo nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Deus tem nos dado o privilégio de fazermos a diferença aonde nós estamos. Eu quero nesse momento dizer para você que Deus, Ele conhece o que vai no teu coração. Deus sabe da sua necessidade. Observa os presentes que Deus tem te dado. Talvez você queria estar fazendo outras coisas, talvez você queria estar indo em outros lugares, mas é o tempo de você observar o que Deus tem feito. O profeta naquele lugar, ele observava que todos os dias, de manhã e à tarde, o corvo levava o alimento para ele. Quando ele chegou naquela cidade, onde uma pessoa que não tinha condição nem para ela, e Deus, por causa da obediência dela, começa a prover na vida dos dois e muda a história deles. Deus tem usado esse tempo para mudar a nossa história. Que nós sejamos aquele que entende a voz do Senhor, que ouve a voz do Senhor e que obedece a voz do Senhor. Que nós possamos nesse tempo observar os cuidados, mimos, né? Eu falo que às vezes a pessoa fala, trouxe uma lembrancinha. Eu falo, não fala uma lembrancinha. Você trouxe um mimo. Deus tem dado mimos para mim e para você nesse tempo. Deus tem cuidado. Às vezes você fala assim, eu quero, e Deus provê para você. Que você seja um observador das bênçãos, dos milagres do Senhor na sua vida neste tempo. Vamos adorar o Senhor juntos?